Observe a seguinte lista de estados elaborada no Microsoft Word. A alternativa que apresenta corretamente o estado com a sua respectiva formatação é... Aí ele diz ali, Rio de Janeiro, cor do realce do texto, São Paulo, itálico, Minas Gerais, sombreamento, Pernambuco, efeitos de texto e Sergipe, taxado. Bem, pessoal, para descobrir a resposta correta, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu Word 2016 aqui e eu digitei Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, certo? Que é exatamente o que está digitado lá. Vamos tentar fazer essa formatação da palavra Rio de Janeiro. Bem, primeiro eu vou selecionar o texto Rio de Janeiro, o nome da cidade aqui, Rio de Janeiro, e agora eu vou aplicar aqui na guia página inicial no grupo fonte, vou aplicar um negrito, que é deixar a fonte mais espessa, observa. E agora eu vou clicar no itálico, que é esse izinho que deixa a fonte inclinada. Então quer dizer que a palavra, o texto Rio de Janeiro está com a formatação negrito e itálico. Se a gente observar, voltando lá na questão, ó, negrito e itálico para o Rio de Janeiro, certo? Vai cuidando disso, eu vou fazer em todas elas para a gente não ficar com nem erro. Então, Rio de Janeiro ficou negrito e itálico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a palavra São Paulo, o texto São Paulo, duas palavras, São Paulo, nome da cidade São Paulo, e agora nesse caso eu vou também clicar aqui na guia página inicial, no grupo fonte, e aqui nós temos um botão chamado subscrito, que é esse X com um doisinho na parte inferior, que deixa a fonte um pouquinho menor na parte inferior, e ao lado dele nós temos o botão sobrescrito, que deixa a fonte um pouquinho menor na parte superior. Se eu clicar agora no botão sobrescrito, percebe que São Paulo ficou um pouquinho menor na parte superior. Observa de novo, ó, selecionei o texto São Paulo e vou clicar aqui no botão sobrescrito. E a fonte São Paulo ficou um pouquinho menor na parte superior. Então quer dizer que o efeito aplicado aí no São Paulo foi sobrescrito. Vamos em Minas Gerais agora. Vou selecionar aqui o texto Minas Gerais. E nesse caso aqui, pessoal, vou usar um recurso bem interessante chamado taxado. Aqui na guia página inicial no grupo fonte, esse botão que tem um ABC com uma linha no centro dos caracteres se chama taxado. Quando a gente clica agora no botão taxado, percebe que o texto Minas Gerais ficou com uma linha no centro dos caracteres. Esse recurso, essa formatação é que nós chamamos de taxado, quando aplicamos uma linha no centro dos caracteres. Beleza, vamos selecionar agora o texto Pernambuco. E nesse texto aqui, eu vou clicar na guia página inicial, no grupo fonte, em um botão chamado efeitos de texto, que é esse azinho que vocês estão enxergando aqui com um certo sombreamento, ó, efeitos de texto. Quando eu clico nesse botão efeitos de texto, ele me apresenta vários efeitos de texto que eu posso aplicar. Entre esses efeitos, tem efeitos para contorno, para sombra, para reflexo, para brilho. Os efeitos de texto dão sempre uma formatação com um efeito um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado do que os efeitos tradicionais. Então, vou escolher um efeito de texto qualquer aqui e percebe a palavra Pernambuco ficou de fato com efeitos de texto aqui de sombreamento, com um certo gradiente. Então, esse é o botão efeitos de texto, que aplica efeitos de texto, como foi aqui na palavra Pernambuco. Agora vamos selecionar a palavra Sergipe. E aqui, pessoal, eu vou usar um recurso do grupo fonte da guia página inicial, chamado cor do realce do texto, que é esse botão aqui, que funciona como uma caneta marca-texto. Quando a gente clica no botão cor do realce do texto, inclusive a gente pode escolher a cor que a gente deseja aplicar como cor de fundo ao texto selecionado, porque a cor do realce do texto, ela realça o texto porque ela altera a cor de fundo do texto selecionado. Se eu escolher, por exemplo, amarelo, vai ficar a palavra Sergipe com fundo amarelo. Se eu escolher verde, vai ficar a palavra Sergipe com fundo verde. Eu vou escolher cinza aqui, ó. Vou clicar. Aí percebe que agora formalizou. Não é a seleção, parece a seleção, mas não, formalizou. Eu consegui deixar a palavra Sergipe com um fundo cinza. Poderia ter escolhido outras cores para a cor do realce do texto, alterando a cor de fundo desse texto, então dando um certo destaque a ele. Agora que eu já apliquei todos esses efeitos, nós podemos voltar lá na questão, pessoal. Vem comigo aqui. A letra A dizia, Rio de Janeiro tem a formatação cor do realce do texto. Não, pessoal, Rio de Janeiro está negrito e itálico. Negrito porque a fonte mais espessa, itálico porque a fonte inclinada. Errado a letra A. Quem está com a cor do realce do texto é justamente a palavra Sergipe aqui, ó. Então, errado a letra A. A letra B diz, São Paulo está itálico. Não, pessoal, itálico é inclinado. Quem está itálico é Rio de Janeiro. São Paulo está com um efeito chamado sobrescrito, que é a fonte um pouquinho menor na parte superior, sobrescrito. Errado a letra B.
A letra C disse: Minas Gerais está com a formatação sombreamento. Errado, pessoal. Minas Gerais está com a formatação taxado, porque taxado é a formatação que aplica uma linha no centro dos caracteres. Errado a letra C. A letra D disse: Pernambuco está com efeitos de texto. E é verdade, ó, a palavra Pernambuco aqui está com efeitos de texto, que aplica sombreamento, gradiente, contorno, reflexo. Então está perfeito, a letra D de Dinamarca é o gabarito e a resposta da questão, porque Pernambuco de fato está com formatação de efeitos de texto. E aqui ele diz que Sergipe está taxado. Não, pessoal, Sergipe está com cor do realce do texto, nesse caso cinza. Errado, então, taxado quem está em Minas Gerais. Então a única resposta correta aqui, de fato, é a nossa letra D de Dinamarca, né? Sem dúvida nenhuma que é a única que ficou correta a formatação do texto.